Olá, pessoal, boa noite para mais um. Para entrar aqui conosco. E hoje a gente vai ouvir um pouco sobre a história da professora Sofia. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem? E você? Tudo bem, tudo em ordem. Obrigada pelo convite. Obrigado ao pessoal entrando. Uma boa noite aí, a Carioca da Gema entrando. A doutora Firmine Alves entrando, a Simone, o pessoal entrando. E esse assunto, você sabe, professora, que eu trabalho com a odontologia biológica integrativa e eu já comecei a utilizar as ondas escalares para tratar meus pacientes. Desde que eu tive lá no congresso, no CISI, que eu conheci, que eu tive contato, eu já entrei lá, já comecei a estudar sobre isso. Então, assim, eu faço uma remoção cavitária, eu começo a tratar uma cavitação e eu já estou fazendo a prescrição dos frequenciais quânticos lá, Bom, frequenciais escalares. como é que você está vendo isso? Já que estamos aqui papeando. Não, assim, eu vou contar tudo para você, mas assim, eu quero saber da sua história, eu quero saber como que iniciou tudo isso, como que foi o início da sua história até você chegar nas ondas aí escalares. Você contaria um pouquinho sobre isso aqui para nós, para o pessoal que está aqui com a gente hoje? Claro, boa noite a todos. Algumas pessoas sei quem são, conheço. Vamos, vamos lá, eu estou vendo quem está entrando. Então é o seguinte, a minha história é bem longa, mas vamos tentar fazer uma coisa mais curtinha para o papo ser mais gostoso aí. A minha história é bem antiga. Na realidade, eu tenho dois filhos. Meu primeiro filho, o Murilo, há 17 anos, nasceu com a síndrome. E, e aí leva aqui, leva lá, nada ia, nada ia. E eu resolvi eu mesma estudar para ver se podia ajudar. E comecei estudando homeopatia, e foi algo que me encantou absurdamente. Aliás, eu sou apaixonada pela homeopatia. E comecei a usar um pouco nele, ir atrás e tal. E, bom, enfim, uma história para reunir a história. Resumindo, eu comecei com homeopatia, fiz um curso bastante longo, me encantei. Depois eu não fiquei feliz, aí resolvi estudar acupuntura. E comecei a usar tudo isso, e nisso minha filha já tinha nascido. Meu filho foi se desenvolvendo relativamente bem. Ele não tem nada hoje, tá? Da ópera, 34 anos mais ou menos de ajuda nessa epigenética e a gente ajeitou ele. Hoje ele é dentista, hoje ele está ótimo. Ele era para ter problema de altura, ser pequenininho, ele tinha hiperlacidão ligamentar. Ele está ótimo. Resumo da ópera foi esse. Aí eu não fiquei, claro que a gente não consegue parar, comecei a trabalhar em odontologia, que foi algo também que me encantou muito. E daí eu tive contato com a humotoxicologia, né? Isso tem aí, eu sei lá quantos, 28, 30 anos atrás, mais ou menos. E por causa da humotoxicologia, eu conheci um médico e que ia e voltava da Alemanha, e depois a gente resolveu trabalhar junto, o Dr. Francisco Viana. E aí a gente começou a ir para a Alemanha, e aí eu entrei em contato com a biofísica. Então, isso tem quase 30 anos atrás, não é pouco, não. E aí comecei a trazer aparelho e trabalhar com isso, com aquilo, e testes. E para mim não foi difícil, porque eu já tinha todo esse contexto da homeopatia, da acupuntura, então eu fui juntando tudo isso. E aí veio, né, ozonioterapia, tantos anos atrás. Então, assim, eu comecei tudo isso muito antes de todo mundo. Não é só porque eu sou mais velha, mas é porque eu comecei realmente por necessidade.
E aí foi o terapia neural, tudo isso eu acabei conhecendo na Alemanha. Eu ia 2 vezes ao ano estudar lá e vinha. E assim foi. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os aparelhos, eu comecei com a Vega da Alemanha e eu não consegui mais parar. Então, eu falo que eu sou meio que vega maníaca. E mais ultimamente, não consigo, eu faço tudo com ele. Então, qualquer coisa, estou com uma dor de garganta, quero saber que bicho é, quem está lá, que está lá e que remédio melhora. Só que assim, se eu virar aqui, vocês vão ficar, é que está fechado lá, mas eu tenho 12 mil ampolas aqui para testar. E é tudo computadorizado. Então, eu consigo misturar todas as coisas ao mesmo tempo. E com isso, eu fui vendo que tudo aquilo que hoje a odontologia biológica está falando, realmente é sensacional e isso funciona mesmo. E o tempo foi passando, muitos aparelhos meus quebraram e aí foram para lá para revisar, outros não existem mais, enfim. E com essas e outras, nos últimos 4 anos, eu entrei em contato com um aparelho, eu comprei um aparelho de ondas escalares alemão. Eu não consegui usar para fazer diagnósticos, porque eu queria cruzar sintomas para conseguir. E com essas e outras, eu já estava num grupo de pesquisa, eu tenho um grupo bem bacana de estudos com tudo, físico, engenheiro, todo mundo meio junto, tem químico, tem várias coisas. E a gente resolveu investir, porque eu já tinha um software alemão e eu tive acesso a um outro aparelho alemão, que vocês vão entender por quê. É um aparelho que eu consigo digitalizar para escalar qualquer coisa. Então, a gente pode transformar para onda escalar, porque senão você não consegue fazer nada. E a partir desse momento, a gente criou, esse grupo criou, não é meu, eu só sou consultora, uma gaiola de Faraday, e a gente começou a fazer capturas das minhas próprias ampolas, e depois eu tive acesso a esse sistema que tinha por volta de 16 mil informações já em ondas escalares, inclusive de dente por dente, cada dente, tudo em onda escalar, porque você tem uma fidelidade sensacional na onda escalar. Tá? Então é isso, essa é a história, e é por isso que a gente acabou montando a Sage, que você já conheceu, que são de 2 linhas, né? Uma linha de fitoterápicos que tem, são impregnados as ondas escalares do quê? Aí vamos comentar. Sim. Importante. Eu tive acesso a muitas farmácias, né, indústrias da Alemanha, porque eu tive o prazer de trabalhar com tudo isso. Então, a gente trazia para o Brasil Hel, Pasque, Regenerensen, que são RNAs injetáveis, produtos da Zanon, que são produtos feitos de fungos. É surreal. Eu trazia tudo isso, porque eu trabalho em clínica integrativa com médico junto há mais de 25 anos. E não é pouco. Então, a gente conseguia fazer tudo. Injetava, fazia, você pode imaginar. E com isso, eu tive um arsenal de coisas. Estudar muito para entender tudo isso. E a gente já usava essas medicações. Então, quando eu tive na minha mão um software que eu tinha 100, mais ou menos, farmácias alemãs, onde você tinha tudo isso em onda escalar, eu resolvi juntar isso. Então, pegar um coenzime compostum da Hel, juntar com laqueses, não sei o que lá, da Pasque, mas lá não sei o que melhora, que tem um tropismo por, sei lá, problema hepáticos. Vamos dar um exemplo assim, só para você entender. Então, eu resolvi juntar as coisas e fazer programas com 800, 1000 informações dentro de um programa só para ajudar a melhorar alguma coisa. Então, o que o mercúrio faz? Ele lesa o rim, ele tem ação no pós, ele tem ação hepática. Você pode juntar tudo isso e trabalhar, por exemplo, drenando um mercúrio, se você quiser, um amálgama, e ainda protegendo os órgãos. Você pode fazer tudo isso. Por quê? Porque a tecnologia foi possível
porque o Dr. Trancho é um engenheiro gênio, o cara é um gênio. Eles foram trabalhando com essas ondas escalares e ele bolou um sistema em que você, cada 1/90 de segundo, você manda uma onda. Então, eu posso mandar uma onda da arnica, depois eu mando uma onda do traumel, depois eu mando uma onda, sei lá, do que eu quiser. Um mercúrio invertido, e com isso eu consigo nenhuma onda encavala na outra, então você não tem justaposição de ondas e a célula consegue ler. Aí você fala, nossa, mas dá para pôr 1.000, 1.000.000 de informações? Sim, nosso corpo fala trilhões de informação ao mesmo tempo. E as ondas escalares, né? Que todo mundo quer saber o que é isso. O que é? Elas já foram, aspas, decodificadas e calculadas pelo próprio Tesla. Antes dele teve Maxwell, mas ele não conseguiu terminar os cálculos. E o Tesla conseguiu. 1899, antes de 1900, ele já tinha calculado que elas existiam. E essas ondas são ondas, na realidade, vorticianas. Elas fazem um vórtice, como se fosse um DNA. Só que elas expandem e contraem. Elas são diferentes das ondas hertzianas, tá? Mas o que tem de legal, que hoje, com trabalhos que vão sendo feitos, a gente vê que os nossos neurônios, por exemplo, na bainha de mielina dos neurônios, ali passam ondas escalares. Então, as falas do nosso corpo, na matriz extracelular, por exemplo, que tem ele tem como se fosse poros, e aquilo passa as ondas escalares. As ondas escalares, elas não têm uma velocidade assim constante. Elas variam de acordo com o tecido, de acordo com o corpo. Então, não é algo assim, hertz é X ciclos por segundo. A gente não funciona. Você pode transformar uma onda em hertz, um 528 hertz, você pode transformar em escalar, mas ela vai trabalhar de acordo com aonde ela for trabalhar, ela tem uma velocidade. Agora, uma das grandes sacadas da escalar é que, além de você conseguir colocar muitas ondas ao mesmo tempo, então você pode trabalhar muitas informações. Outra coisa legal é que quando essa onda escalar, ela consegue ter uma entrega, uma velocidade de entrega extremamente melhor, porque é uma onda sonora em WAV. Esse é o som mais puro que existe. E qual foi o grande problema da gente? Que quando nós fomos entender como funcionava, isso na hora das pesquisas e dos estudos, o que a gente percebeu? Que as ondas wave, elas precisam de um arquivo imenso. Então, nenhum computador mais comportava. Teve que criar um software, um computador específico para os programas, porque ele fica num tamanho muito grande, porque é uma onda perfeita. Então, ela tem que ser assim. Ela parece um ruído branco. Exatamente. Então, assim, isso foi algo que nos encantou muito e um desafio maior que eu já tinha colocado para eles é o seguinte, que a gente tinha que ter alguma coisa mais eficaz, porque eu tive aparelhos de tudo que você pode imaginar, de todo lugar do mundo, inclusive nacionais, e a gente via com o meu Vega que ele tinha muita dificuldade de arrumar aquilo que a gente queria. Quanto que você conseguia drenar de mercúrio? A diferença entre ondas hertzianas por ondas escalares, onda hertziana, se você quer drenar um metal, por exemplo, um chumbo, o mercúrio, você tem que usar 180 segundos, a mesma onda invertida, claro, né, para limpar, mas só 180 segundos uma onda. Você não pode usar duas, porque você cria uma terceira onda. Então, isso era algo, e eu trabalho, inclusive, com uma psiquiatra que me manda autista e tudo. Não é possível fazer isso numa pessoa. Impossível. Eu disse, ó, se vira aí, porque nós temos que drenar, arrumar tudo junto.
E aí foi quando eles foram desenvolvendo as coisas e a gente conseguiu. Então a gente botou tudo isso numa coisa só. Aí as pessoas falam, nossa, mas é muita informação. Porque se você sai de uma homeopatia clássica, em que o cara dá um remédio de cada vez e espera o resultado, eu vou te falar o seguinte, hoje, com tudo isso de contaminação, com tudo isso de estresse médico, é impossível que o sistema consiga ler. Você vai ter que trabalhar mesmo em muitas linhas. E com isso, eles desenvolveram, isso é uma coisa bem recente, não sei se você chegou, não, você chegou a ver, você estava na CIS e já está. A gente acabou usando, eles tiveram a ideia de ver se era possível que uma lâmpada de plasma, mandou fazer lâmpadas especiais, conseguissem emitir todo esse pool de ondas ao mesmo tempo. O medo era que explodisse tudo aquilo, a gente não sabia o que ia acontecer, mas qual é a grande sacada, né? Porque como o plasma tem um tropismo muito grande por água e tudo, a gente tem água, não precisa encostar em nada. Então, isso para os pacientes especiais, para os autistas, para todo mundo, não? É sensacional. E então a gente tem usado o plasma junto com os aparelhos em que você faz detox ao mesmo tempo e as cintas que vão na cintura. Na realidade, elas têm um campo especial, inclusive um infravermelho longo para trabalhar as chaperonas e outras coisas. Mas isso é muito detalhe. O que mais que você quer saber? Quero saber assim, ó. Por exemplo, eu tenho que trabalhar o mercúrio, eu vou trabalhar o detox, por exemplo, dos metais. Então, assim, eu vou usar a onda escalar individualmente, uma para mercúrio, uma para chumbo, uma para alumínio, ou não, eu consigo, pela SAGE, né? Eu consigo ter que eu consigo metais, drenagem de metais, por exemplo. Então, o que prescrever, para prescrever. Para prescrever. Então, assim, o que eu fiz? Até pelo tanto que eu pastei com tudo isso, vamos combinar, né? Coletava amálgama, mandava fazer remédio de homeopatia, que ele a onda, individual. Então, o que a gente fez nas nossas coisas? A gente resolveu simplificar. A pessoa não precisa saber o que é homeopatia, não precisa saber nada. Quer dizer, tem que saber que alguém pensou para pôr alguma coisa lá dentro. Mas o que a gente fez? Por exemplo, a gente criou o Amálgama Detox Care. Então, a gente fez uma coletânea de amálgamas, inclusive até isso teve uma colaboração da doutora Flores, que nós demos aula há um tempo atrás, foi coletar no Museu de Amálgama, lá do Rio de Janeiro, da UERJ, que ela é professora lá. Catou amálgama, quer dizer que até os amálgamas dos velhinhos que têm 80 anos está lá invertido. Então, tem amálgamas todos, as próprias ligas e as ligas que o amálgama ele se liga a outros metais. Então a gente pôs meio todo mundo junto. Então não é só o mercúrio, não é só a prata, não é só o cobre. Ele tem todos ao mesmo tempo. Só que claro que pensando nessa maneira, a gente pensa no metal, você vai vibrar para ele sair. Beleza, ele vai sair. Ele vai sair de dentro da célula e ele vem para o extracelular. Alguém vai ter que dar um jeitinho de botar isso tudo para fora. E é claro que tudo isso vai acabar, senão você tira o metal daqui e joga ele aqui. Não é uma boa ideia. Então, o que a gente faz? A gente ativa os processos de detoxificação com as próprias medicações homeopáticas e ou da homotoxicologia. A homotoxicologia tem ferramentas lindíssimas. Glioxal compósito é um deles. Você pode usar o Derivation H, que é um alemão também, que eles usam. Tem várias coisas legais. E a gente protege. Então, você não vai passar mal. Eu sou da época que eu dava um homeopático para drenar aqui e ele fazia uma colite. E aí a pessoa... Reação de cura, né? Exatamente. Me ligava, o que está acontecendo?
acontecendo? Ah, não é bom, fica aí com dor. Não, eu sabia como mexer, eu fazia lá um tubo, sei lá o quê, mas era muito ruim. Isso a gente não vê hoje. Então, isso é muito legal, porque é possível você fazer. Primeiro, outra coisa interessante que eu acho que é importante falar: a gente pode trabalhar em escala. Essas escalas são as harmônicas, e a homotoxicologia usa muito. Com isto, quando você agrava, você dá um homeopático na CH e ele agrava, você dá um homeopático na 12 que ele melhora. Ou Uhum. na 30. Você vai trabalhar em escalas. Se você puser tudo isso junto, sabe o que que acontece? O paciente não agrava. Então, a gente não tem agravação. Então, não precisa ter medo. Agora, claro, vamos pensar um pouquinho em prescrição, que provavelmente aí tem bastante gente, bastante dentista, né? Como a gente faz? Se você quer drenar um amálgama, vamos supor, o cara ficou com amálgama 40 anos na vida dele. Você vai querer drenar em 3 dias? Não vai. Então, o que que a gente faz? Porque tem um monte de coisa que está lá encalacrada, sei lá, no neurônio. Então, o que que a gente faz? A gente pode dar meio devagar, dá 2 vezes na semana. Veja, eu não estou falando de dor, eu estou falando de drenagem. Por tempo maior, tá? Então, você pode dar 3 meses, 4 meses. Se você tem como testar, tem algum teste biofísico para testar, digital, sei lá o que que você usa, Biorressonância. não é A gente usa. biorressonância. Exatamente. Uhum. Lembrando que se pensar só no mercúrio, né? Você pode estar ainda botando para dentro todo dia mais alguma coisa, mas você vai drenando aos poucos. Então, se você fizer isto, daqui a pouco você está super melhor. Então, você vai restaurando a função. Por isso, eu até acho mais legal a gente pensar na odontologia funcional, é melhorar a função, não pensar só que é mais biológico. É que Uhum. faz parte, tá tudo dentro, né? Mas essa é a ideia. Diga lá, vamos lá. Eu vou cumprimentar, porque eu tenho um pessoal aqui com a gente, dando boa noite. Ó. Nós temos aqui a Carla Lazio, que entrou aqui conosco, Terilco Falco, boa noite para vocês. A doutora Carolina Bustamante, a doutora Ruth Franca, Francisco Chagas, o pessoal da Conquistando Audiência também já passou por aqui com a gente durante a noite, a Renata, e o pessoal que tem dúvida, que está conosco agora aqui nessa live. Os que não estão também vão poder assistir essa live depois, que nós vamos deixar ela ali, vamos colocá-la lá no YouTube. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer, pergunte. Se a gente não conseguir perguntar hoje para a professora Sofia, depois eu me comprometo a perguntar e na sequência tá respondendo aqui para vocês, tá? E eu tenho muita dúvida e estou muito feliz, né? Assim, estou muito feliz de poder ter esse contato com você, com tanto conhecimento, porque quando a gente fala de odontologia integrativa, odontologia biológica, você é uma pioneira nesse assunto, né, Sofia? Você não tinha nem com quem falar. não tinha nem com quem falar, né? E agora surge um aqui, outro ali, o pessoal está se achegando, a gente ainda fica assim, tem gente ainda que fica um pouco preso, mas quem já saiu do Brasil, quem já esteve na Europa, já sabe que essa é uma área conhecida até como medicina dentária. Uhum. E eu tenho uma assim, e como que isso chega para você agora no Brasil, que o pessoal tem gente procurando esse tipo de tratamento, as pessoas estão entendendo essa condição do mercúrio relacionado ao amálgama, fala-se hoje em Nico, e sabendo que tem essa ponte que é você, por exemplo, as ondas escalares ali, hoje eu fiz uma prescrição aqui. Hoje veio uma paciente minha, assim, ela é uma nutricionista, e ela é uma nutricionista, assim, muito inteligente e que já trabalha dentro da integrativa, como Nutri.
E ela veio porque ela já estava com uma cirurgia marcada para fazer nico, para remover o nico. Eu falei, Uhum. calma, calma, que eu tenho uma solução que a gente vai trabalhar antes, que são as ondas escalares. Então, nós vamos trabalhar primeiro um processo de depuração em você. A gente vai trabalhar aí umas 2, 3 ou 4 semanas, um processo de depuração em você. E depois eu vou fazer de novo o teste para ver que momento a gente vai fazer, abrir você e fazer uma curetagem. E ela foi até a empresa, ligou na empresa, conversou com alguém lá na empresa e hoje ela trouxe aqui para mim tudo. Ela falou, Juliana, já fiz meu cadastro, deixa eu te explicar. Olha o que ela falava. Deixa eu te explicar. Eu já liguei lá, já conversei com o pessoal lá da empresa, das ondas escalares. Você pode se credenciar. Você vai Pô, fazer, você vai fazer um cadastro e você vai ter aqui os produtos. Então, você vai fazer uma consulta no seu paciente. Para vocês que são dentistas, que estão aqui conosco, já vão pegando essa ideia aí. Para você que é médico, que está aqui no Método MOI, para você que é dentista, que está no Método MOI, para você que é fisioterapeuta, para você que é nutrólogo, você faz uma inscrição lá na SAGE, né? pode fazer inscrição. É claro que aos poucos o pessoal vai se integrando, né? Sim. Como na medicação, porque a gente pensou em vários níveis. A gente tem um nível bem, eu falo que constitucional, então a SAGE, ou SAGE, chama-se Sim. superalimentos germinados com ondas escalares. Na realidade, tem muitas coisas germinadas. Então, uma clorofila que já houve ondas escalares, a onda do fígado, a onda do rim. Então, a hora que você toma, ela fala, ah, eu já sei para onde eu vou. Entendeu? Você, você gostou, né? Sim, ela já sabe, ela já Ela, conhece, ela já está na onda naquele rim que já está fazendo um cálculo renal, você já pode naquele fazer. dente lateral, que já foi tratado o canal, que nós trabalhamos na integrativa, a gente vê o organismo como um todo. Então, quando você toma, então ela já sabe, eu estou aqui para fazer a função de regularização renal. Eu sou a onda, olha Isso. só. Então, por exemplo, quando eu pensei em montar, é muita loucura, né? O pessoal ela falava assim, meu Deus, como assim? Quer dizer que você vai fazer um dente para incisivos, um remédio para incisivos? Falei, vou. Um remédio para caninos? Vou. Para pré-molares inferiores, molares superiores? Vou. Nossa Senhora, porque cada coisa tem as suas ligações. Aí eu juntei a medicina chinesa com fitoterapia ayurveda, com homeopatia, com o psique, porque cada dente tem a ver com um psique. Então, você falou dos incisivos, a gente sabe que tem a ver com os rins, mas pode ter a ver com o útero, com a próstata, com miomas. Ai, então pode ter tudo isso sim. E está dentro da medicação que você já vai dar toda a harmonização de tudo que está coligado. Então, é assim, eu às vezes levava 3 semanas para montar um medicamento, porque eu ia juntando esse com mais esse, com mais esse, porque são informações. E como elas vão ser gravadas, 1/92 cada uma, estão todas gravadinhas. Então, quando você toma a medicação, ele vai aqui no rim, ele vai lá no cérebro, ele vai aonde ele precisa. Então, essa é uma sacada muito grande das medicações. E claro que a gente tem os aparelhos para quem depois já está mais antenado, já dá para ter. Imagina que delícia, é o que a gente faz aqui. O paciente vai remover um nico, né? Então, não sei se todos sabem o que é, mas enfim. É algo que acaba acontecendo no osso em que há uma desestruturação disso. Então, você vai achar gorduras, você vai achar Toxinas. os bactérias, você vai ver que ele não tem praticamente nem interleucina de agudo, só de crônico, por isso que ele não consegue melhorar. E aqui fica liberando um monte de interleucina. E a pior delas é a IL-5, né? Que é a pior, que é o
Eu deixei o Nico porque eu acho mais fácil o nominho, mas porque antes ninguém... Nossa Senhora, já uns nomes tão esquisitos. Aí deixei Nico. Mas, enfim, se você pensa que aqui é uma área que você tem restos necróticos de osso, que você tem uma hipovascularização, isquemia. Então, o seu raciocínio de dar a medicação antes, se possível, claro, que às vezes já fez, aí vai fazer o quê? O que você fez? Você preparou o campo para ser mexido e, claro que melhorando o sistema desse paciente. E hoje, pior de tudo ainda, que pós-Covid, está todo mundo com estase inflamatória, inflamação, interleucinas, cerca de, acho que tem umas 15 ou 16 interleucinas que ficam 24 horas por dia, com vacina, sem vacina, só pelo Covid. Então, e a CCL5 é a pior do Covid também. Então, agora juntou o CCL5 da Do danou-se. Aí você faz um Nico, remove lindamente, passa o ozônio, reza, faz o que você tem que fazer lá e a situação do paciente está péssima. Senão ele faz o outro Nico, faz outra porcaria lá. Então, esse raciocínio do entrar antes é tudo de bom, o manter depois é tudo de bom. Se já fez, dê depois, sempre vai ajudar. Agora, algumas situações, eu penso assim, algumas situações eu recebo muito paciente oncológico aqui. Às vezes não dá para mexer naquele momento, nem sabe se vai dar para mexer. Paciente que foi irradiado em boca, você não pode mexer e você sabe que tem encrenca. Você vai usando, põe uma procaína, faz um ozôniozinho, dá, vai dando a medicação, você melhora. Se você for ver, você vai falar, cara, mas melhorou. Às vezes você não consegue melhorar tudo, não tem mágica, mas a gente tem muito mais ferramenta para ajudar. Então, essa é a ideia, né? Que até nós comentamos o que vamos falar. Eu falei, vamos falar de tudo, mas eu acho que uma das coisas que mais pega na odontologia é essa questão: o que você faz com os metais? A pessoa que já tem um monte de implante, o que você faz? Então, eu pus lá, olha o nome do remédio horrível, né? Implante titânio zircônio care. Gente, tem esse implante titânio zircônio care. é ridículo, horrível o nome, mas olha, ele é, eu falo que é de books on the table. Você lê o nome, você sabe para que serve. Ó, ele serve tanto se você não pode mexer nesse implante, porque às vezes não dá para mexer. Não. Segundo, você tem, ele vai liberar titânio um pouquinho todo dia, então você vai dar uma removidinha naquilo que ele libera. E a gente usa umas diluições homeopáticas que modulam um pouco. É como se ele desse uma apagadinha na memória e deixasse aquilo mais isento, porque às vezes você não pode fazer nada. E a gente fala, o de zircônia é maravilhoso, mas não é nosso. Ele não é nosso, ele é bom, ele tem milhares de coisas boas. Mas o bom era ter o dente da gente, sem nada, né? Dente sem cárie ainda, né? Sem nada. Rígido. Então, e uma das coisas que eu coloquei aí, que eu acho muito legal para o pessoal do que trabalha, o médico, o dentista, é que o implante o de titânio e zircônia, eu coloquei algumas coisas que eu tive acesso a um outro aparelho 5G maravilhoso, que depois a gente pode conversar, e eu pus algumas ondinhas que eles dão uma neutralizada em campo eletromagnético. Então, ele dá uma diminuída. Então, vai lá, vou fazer o groundzinho, vai lá fazer as coisas, mas dá para usar. Esse é muito legal. E o matriz extracelular eletroesmog é muito legal também para trabalhar um pouco o campo eletromagnético. Porque às vezes esse paciente tem muitas coisas e não dá para fazer milagre. Tem lá uma prótese no joelho, implante aqui, sei lá o que lá mais. É difícil e a gente vai ter que conviver com isso. Então, são umas dicas legais que você pode usar antes, depois. Você pode usar o cirurgia também, pré e pós, o care que você pode usar antes ou depois. Então, assim, e não é só para odontologia, é para todo mundo. Por exemplo, paralisia. Eu pensei em fazer um facial, um não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, vou misturar todos aí, porque eu consigo pôr muitas informações. Então, você pode usar, por exemplo, para uma paresia que eventualmente acontece pós
cirurgia ou qualquer Pós-ortognática. Uma coisa. parestesia pós-ortognática. Pronto, ou qualquer, às vezes, uma ptérigo, ela dá uma, às vezes pegam lá um lingual, alguma coisa, isso vai, ou pegar um siso lá embaixo, em cima de um alveolar, né? Então, você pode usar. Então, não precisa necessariamente ser uma dor insuportável. Para dor insuportável, aspas, você pode usar um neuralgia care, por exemplo, para as próprias nevralgias antigas ou neuralgias. Então, você pode misturar as coisas e as medicações, a gente, quais são os carreadores? Os próprios fitoterápicos, que são bárbaros. E os fitoterápicos, a gente também foi estudar, meu Deus, ficamos anos estudando qual com qual nós vamos juntar. E claro que se você quer uma medicação para pegar um pós-Covid, a gente foi estudar, deu mais de 20 fitoterápicos para conseguir pegar mais de 15 interleucina. Mas a gente fez em 2 remédios, não dava nem para pôr nenhum. Então a gente criou o Imunomaster, que não serve só para isso, serve para todo mundo, porque está todo mundo com essas spikes aí injuriando. Ela não vai embora, gente, e é verdade. E eu tenho um super amigo que faz parte da equipe, é um virologista que só estudou os Covids, e ele fala que é isto daí. A spike não vai embora. Então, agora deixa eu te contar algo que você vai gostar muito de ouvir. E Ora todo lá. mundo que está aqui vai gostar de ouvir. Essa paciente que eu te contei, que me trouxe, que eu comecei a trabalhar com ela, com a Sage, ela veio hoje aqui e falou assim, depois que eu extraí os meus sisos, né, então assim, ela me contando, eu percebi que eu sou mais dependente do meu pai, eu tenho dificuldade de me manter na minha vida profissional, eu tenho muito medo de ir para a vida profissional, de ir para a vida, de sair, de ter o juízo, entendeu? Você compreendeu a questão do siso com o juízo? Sim. Que a gente fala muito dentro da biológica. Eu sinto isso. E hoje, quando eu atendi, que eu fiz a terapia neural nela, porque ali tinha um tecido dela muito fibroso ali, porque é uma mucosa, mas geralmente a região do siso, ele cicatriza assim, fazendo emaranhamento do tecido fibroso. Então, assim, o tecido dela tá bem fibrosado. E eu falei, vamos descolar isso aqui hoje. Vamos fazer a terapia neural, vamos descolar e vamos trabalhar com o Sage Care, Siso Care. E durante a terapia neural eu já comecei a fazer uma reprogramação ali na membrana celular dela. Algumas palavras também que a gente trabalha essa questão junto de reprogramar, né? De que eu posso andar sozinha, que eu tenho juízo, que eu posso ir para a vida, que eu posso crescer. E eu falei assim, e você eu vou fazer diferente, porque você eu vou documentar. Você vai ser minha paciente, que nós vamos trabalhar a parte local, odontológica, tradicional mesmo, porque fazer cirurgia, fazer descolamento é uma odontologia tradicional. Nós vamos fazer a integrativa, que é a terapia neural, já na sequência, uma procaína aqui sem grafeno, a gente já aquece o anestésico, fiz na hora, e falei, agora você vai usar o Care, Sage Care. O siso? O Siso Care. Eu falei, você vai usar o Siso Care e nós vamos acompanhar isso aqui. Porque eu tenho certeza que você vai agora para a tua vida profissional. Porque você não tem nada, o teu corpo, você só tinha uma interferência. Sim. Você tinha uma interferência bem naquela região, naquela idade que você estava fazendo ali 21 anos, que você ia para a vida, que você ia caminhar, que você ia sair da casa do seu pai. Foi o momento que você teve uma interferência. Que você passou por uma cirurgia traumática, uma cicatrização ruim, e está registrado aqui. E isso nós vamos documentar, Sofia. Ótimo, tô adorando. Vamos levar isso para frente, porque o pessoal do método, os médicos integrativos, eles
têm que ouvir isso, eles precisam saber disso, eles precisam ter esses casos que a gente vai documentar para levar para eles, né? E mostrar, ó, aqui é um caso desse, um caso que a gente conseguiu tirar o paciente dessa situação aqui e que agora está nessa. E a segundo caso, que esse, para o pessoal que está aqui também, que é o pessoal aqui do método, que a gente tenta sempre fazer detoxificação de vacina, né? Essa questão de vacina, o público que está aqui no método é um público assim já nessa frequência também. E a gente tem uma síndrome que é conhecida como a síndrome ásia, que é uma síndrome da vacina da febre amarela, que se manifesta de várias formas, né? Tem a síndrome também da paciente que tem prótese de silicone. Sim. Né? Então, assim, a gente tem... são os profissionais aqui que a gente está junto que têm vivido isso diariamente. Porque esses pacientes, eles já passaram pela medicina tradicional por muitos profissionais e acaba aí no seu consultório você sendo a última chance, a luz no fim do túnel para resolver o que não tem mais solução, que está numa causa que é idiopática, que não... Acaba a gente tendo alguma coisa para fazer, que no caso são as ondas escalares, são a homotoxicologia. Então a gente precisa ter essas ferramentas para poder ajudar esse público. Uhum. E para um paciente que precisa se livrar dessa vacina da febre amarela que tomou. Você tem alguma dica? Porque eu estou até te pedindo isso, porque isso é uma pessoa da minha família, sabe? Vacina Support Care. Tem todas as vacinas que a gente achou no planeta e mais as do Covid, invertidas. Então, tem os veículos, os conservantes, os metais, todas as tranqueiras e os bichinhos. Todas, todas, todas. Eu consegui um arquivo absurdo para colocar nessa vacina. Funciona super bem. Nós temos aqui na clínica, na realidade, eu atendo alguns. É que assim, como eu vego, eu consigo fazer isso. Eu consigo atender pelo cabelo. Então, nós temos uma psiquiatra sensacional, a doutora Muriele Urzeda, que está em Goiânia. E ela me manda, nós temos cerca de hoje uns 140 autistas em que eu faço, faz quase 3 anos que eu faço os vegas dos autistas. E aí a gente, antes da Seiji saiu, ela foi a primeira e a única que ela falava assim, me dá, porque eu não tenho o que fazer mais, eu já fiz tudo que você pode imaginar, mandinga, e tá difícil. Eu falei, ok, então a gente foi colocando, os autistas foram os nossos, não cobaias, porque eu já sabia que aquilo era legal, mas enfim. Uhum. Mas é impressionante as mudanças. E algumas, assim, de entrar com a medicação em 2 meses, ela apresentou, inclusive, no nosso curso, nos módulos, em 2 meses sair de um espectro autista. Claro que não é tudo. A gente acha horas isso, aquilo, mas você vai ver melhora do humor, melhora do comportamento. Muda, a coisa muda com os frequenciais. É sensacional. E aí, por que eu lembrei disso? Porque você falou do Vacina Support Care. Não tem um autista, nenhum autista. A história, todos deles são as mesmas. Eles normalmente nascem bem, eles passam relativamente bem, tomam todas as 50, 60 vacinas do primeiro ano de vida, porque é mais ou menos isso o calendário, né? Minha filha é pediatra, é por aí, e toma todas e mais alguma ainda, se passar ali na frente, aproveita, já entra também e toma. E depois do aninho, bate palminha, joga beijinho, 1 aninho e meio, 1 aninho, né? Começa, pof, vem para baixo. Todos, sem exceção, eu acho, vacinas. Não são as mesmas, são várias. Pode ser tuberculose, pode ser BCG, pode ser tétano. Tétano é terrível. É tudo impregnado no sistema nervoso. Quer dizer, claro que aquele autista já tem predisposição, que ele tem alteração, mas mais tudo isso é impossível, né? Então, eu acho, e a gente resolve tantas coisas com vacina Support Care que é sensacional. Então, vai
pena usar. E assim, não precisa usar muito, lembrando, tá? Vacina suporte care, claro, a menos que a pessoa tenha tomado convulsivado, assim mesmo, você pode usar uma vez na semana, 2 vezes na semana, por um tempo mais longo. Principalmente se a pessoa tem 50 anos, está lá fazendo uma esclerose múltipla. Pode crer que tem porcaria lá. E vacina pode estar lá. Se quiser fazer um teste, você vai achar. Então, isso é bem legal. Uma coisa legal, viu, Gi, que eu acho que pode ser bem interessante, a gente criou um estojinho com os testes dos medicamentos. Então, você pode testar qual remédio vai mais legal. Porque a hora que você olha e fala, ai meu Deus, tem muita medicação, né? Você fala assim, ai meu Deus, será que eu entro com esse, com esse, com esse? Mas você pode testar. Não que você vai testar todos os remédios, mas você pode testar alguns que você tenha um feelingzinho. Será que tem uma vacina aqui impregnada? Sim. Funciona super bem. E para os pacientes que foram vacinados com Covid, dá para dar uma boa ajudazinha, viu? Dá uma boa melhorada. Agora, essa Spike está por aí, né? Estão fazendo a festinha, então a gente tem que tomar de vez em quando medicamentos. Um Imunomaster pode tomar, eu tomo o Imunomaster, eu paro e volto a tomar há pelo menos 2 anos. E vou te falar, meu sangue melhorou infinitamente, porque eu tive Covid e aquilo é uma coisa horrorosa. Você já tirou o campo escuro de quem está com Covid? Não sei se você teve Covid. Meu Deus, é uma coisa horrorosa o sangue, gruda tudo assim, ó. E se você faz ozônio, não sei, a gente tem enfermeira aqui, né? Porque aqui tem médico, tem tudo, então não dá. A gente tem enfermeira para fazer. Hoje ela veio e disse assim: Nossa Senhora, o sangue dele não conseguia puxar ele. Você puxa, ele coagula na agulha. Tá horrível. Então a gente tem que trabalhar. Então o Imunomaster, ele cápsula em gotinha. Se o cara tá muito ruim, dá em cápsula. E a gente dá normalmente 3 cápsulas por dia. Se o cara tá ruim, 2 para uma manutenção. Ajuda demais. Porque aí você tem os fitoterápicos que têm ações maravilhosas em cada pedacinho do sistema. Tá? Um para melhorar a CCL5, outro para não sei quem, outro para interleucina XYZ. Então, assim, são umas dicas legais. Os extratos fluidos, que são as tinturas, eles passam, na realidade, eles são destilados. Então, fica um residual, só uma borra, como se fala, parece uma borra, e ele arrasta todos os óleos essenciais. E para as crianças, tá, bem pequenas, até pode dar o outro, mas tem a linha Kids, que não está muito, só na hora que você vai fazer a compra que você vê, mas eles vão mudar no site, eu já pedi para eles fazerem isso. Pode usar a linha Kids, que tem uma diluição menor. Em vez de 20%, é 10%. E para os autistas é bom dar Kids, viu? Porque a gente via que eles saíam da casinha e depois melhorava, mas ninguém queria, né? Nossa, hoje eu atendi um autista aqui, um cabelo. Ele anda de capacete em casa porque ele baixa a cabeça o tempo inteiro. É uma judiação que a gente vê, é muito triste. Então, assim, isso tudo eu acho que serviu muito para a gente ver o autista é a pessoa, o serzinho mais sensível do planeta. Então, a maioria, 98%, não vai ter nada, vai passar super bem com a medicação. Mas o autista pode mudar um pouquinho o comportamento, porque eles são muito sensíveis. Porque ele começa a drenar aquilo e ele tem justamente a encrenca do P450, que tem dificuldade de drenagem, né? Ele não consegue, ele tem alteração na sulfatação, na metilação, tudo está meio atrapalhado. Então, eles se intoxicam muito fácil, eles têm muita dificuldade para drenar. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, dar menos, dar... O número de gotas, também só já que a gente está falando um pouquinho, a gente dá de 5 a 8 gotas, tá? Se uma criança não vai dar, você dá uma gota, 2 gotas, eu mando pôr um pouquinho d'água, tem que ser sublingual, não é porque tem que ser. Gente, botou na boca, já entrou, nada. Eu peço um pouquinho longe da refeição, tal, mas, gente, botou na boca, já entrou. Então, você dá para uns bichinhos, dá para bicho com comida, com carne, e funciona. Então, assim, a gente sabe que ele vai, é frequencial isso, ele vai, a frequência que ele
precisa, né? Essa é uma grande sacada. Então, isso é muito legal. Não importa, ele vai naquela fechadurinha ali que ele vai encaixar. Por isso que a gente não se importa em misturar. Você pode dar 2, 3, 4, pinga tudo junto se quiser. Ai, não, quero dar 5 minutos. Pode dar 5 minutos, mas se der junto não acontece nada. Aliás, acontece, vai cada um para um canto. Então, isso é sequencial. Diga, minha querida. Eu quero saber mais um pouquinho dessa vacina frequência escalar invertida care. Tá. Eu tenho atendido muito mesmo pacientes assim com esclerodermia e esclerose. E esse fundo da vacina é muito claro na biorressonância. Muito claro. A dosagem. Por exemplo, a pessoa, eu vou prescrever amanhã aqui um vacina support care. A dosagem. Como que eu vou saber qual dosagem eu faço? Eu também testo na biorressonância, Sofia? Também o profissional faz o teste de quantidade de gotas? Pode, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: use menos gotas, lembre-se que é um veículo alcoólico, tá? Use menos gotas para as crianças. Então, a gente medica criança de 2 anos, de 1 ano. Eu dou uma gota, não precisa mais que isso, tá bom? Agora, um serzão de 120 quilos, né? Ok, você pode dar 5. Individualiza, sim. Mas não precisa dar 20 gotas, não precisa, é informacional. Mas lembrando que as nossas medicações têm fitoterapia. Então, eu quero um pouco do fito, porque o fitoterápico, existe uma reação chamada reação de Bistander, que ele é fagocitário. Isso já foi demonstrado na Alemanha. Então, você toma um fitoterápico, ele vai ser fagocitado. Então, a hora que ele leva lá, que ele vai fazer o homing, que ele vai lá para a parte do linfonodo, tudo, e lá ele vai fazer os motivos antigênicos, é muito legal. Então, você pode passar? Pode. A gente manda passar em quem está na UTI, deixa só passar lá o negócio, e você vê a resposta. Mas ele é diferente de tomar, mas ele vai funcionar, porque o informacional está lá. Então, por isso você me perguntou, o número de gotas não faz... Ai, não, ele está mal, vou pôr 50 gotas. Não faz nada. Os 5, 6, 7 gotas. Eu padronizo. Aqui é 7, que eu guardo, amo o número 7. Eu fui atleta, jogava com a camisa 7. Então, eu ponho 7. Tá? Mas às vezes eu ponho 5, você mais. Você gostou, né? Não faz muita diferença. E Não gostei, não, eu amei. Adorei. Adorei. Mas não precisa muito, entendeu? 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E vai dá um tempo maior. Então, se você pensar numa esclerodermia, você vai entender o que aconteceu, o que está acontecendo ali. De repente, tudo aquilo vai ter um processo cicatricial esquisito. Então, você pode usar, por exemplo, um cicatriz, que é... Você entende que você vai juntando um pouquinho as coisas? Você pode pegar algumas coisas, se você já tiver aparelhos daqui a pouco, de repente, já você vai ter aparelho, já vi tudo. Então, você pega a parte dermatológica, o sistema dermatológico, aí você pega quem é que mexe na pele. O rim tem a ver com pele, o pulmão tem a ver com pele. Você vai juntando. Só que na medicação, eu já fiz isso. Então, tá pronto. Então, você pode usar esses recursos pensando um pouquinho mais, sabe? Você abre um pouquinho e pensa naquela doença, o que mais pode ser? Você já faz biorressonância, você vê que ele pega umas coisas e fala, por que será que pegou isso aqui? E hoje pense muito em tudo que tiver, tudo. Seja uma neurite, seja uma dor estranha que queima, pense em herpes. 95% das pessoas que eu meço tem herpes, tá? 95%, não é pouco. Por que que tá tão piorado? Porque essa Spike tem pedacinhos de cada porcaria, claro que fizeram bem feito, né? Então tem tudo. Tem de HIV, tem de herpes, Epstein-Barr, tem tudo lá. Então a gente ganhou de presente mais isso, para ficar ali, como diria, estorvando o sistema. Estamos quase no fim. Vamos lá. Que mais? Quase no fim. Não, falta. Já estamos no fim, falta 2 minutos aqui para concluir. Agora, mais uma, que essa eu não ia deixar passar. Tem alguma coisa para diminuir a ação do flúor na água? Flúor
Oh, Qual que é o florose. escalar invertido que eu posso recomendar para os meus pacientes? Sei. Olha, eu quero um milagre. Só milagre. Tá, Isso é só um milagre. Eu quero um milagre aqui. Vamos ver se é possível. pode dar. Porque eu quero que os profissionais de saúde, eles tenham... Porque o que a gente pode fazer? Uma onda escalar invertida para flúor. Tem? Conseguimos? Claro, tem. Claro que tem. Ó, Lembre-se do fluorose para os processos de tireoide. sim, sempre. Porque certeza absoluta que esse paciente tem uma toxicidade maior de flúor. Tem! Olha, estou vendo que a gente vai ter que fazer mais uma live para você contar como foram os seus resultados. Vamos deixar essa para a próxima. Vamos deixar essa para a próxima, porque daí nós vamos nos preparar bem para falar sobre isso, porque a gente já está encerrando, são 20h30. Já vou começar aqui a me despedir de todo mundo que está aqui, dizer que muito bom falar com você, que energia muito boa, assim, ó, muito boa mesmo. Esse final de semana eu queria tanto estar com você, eu falei, se ela estiver em São Paulo, eu vou trazer ela para cá. Chuva do cão. Sim, e eu quero saber da sua mãe com 98 anos. Pois é, a mamãe com 98 anos ainda está aí. Eu vou lá, faço uma neuralzinha nela que eu fiz, sumiram as petequias da perna e eles olham assim lá, eles não falam nada, porque eu sabe, minhas armas, minhas ferramentas, 3 horas da manhã, às vezes eu me chamo, nós vamos levar para o hospital, não, estou indo aí. Eu levo agulha de acupuntura, vai tudo, neural, aparelho, que eu tenho tudo, laser, e eu fico aí com o Ilíbio, outro não sei o quê, levanto, ressuscito a minha mãe, 5h30 da manhã, eu estou indo embora morta, tenho que estudar, eu vim para trabalhar e mamãe está lá, vivinha. Vai fazer 98 final de semana, e vamos ver, depois te mando da festinha. Da festinha. Parabéns. Muito obrigada pela companhia. Viu, gente? Encerramos aqui a vida. Eu sempre digo assim, a vida é feita de olá e até breve. Até breve. Até breve, 19h30 demos nosso olá. E agora eu digo para você até breve. Já estou com saudades e vamos nos organizar para montar uma aula sobre flúor, para falar sobre isso. Uhul! Tá outro dia, tá bom? Tá bom, Olha, um beijo para você, boa noite a todo mundo que passou aqui a noite, esse horário com a gente. Ei, Sabrina, oi, tchau. Então, oi, tchau. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, obrigada.